Estamos online, estamos ao vivo, Engie Poderosa, estamos online, estamos ao vivo para mais uma reunião de negócios. Reunião de negócios que acontece toda segunda e quarta-feira às 8h30 da manhã, tá? A nossa reunião de negócios, eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheira civil, assim como eu, e deseja alcançar a sua independência profissional e financeira e ganhar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem você ter experiência e mesmo sem você também ter dinheiro para investir, tá? Gente, e para quem ainda não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em financiamento de construção, tá? Gente, eu indico que você pegue papel e caneta, tá? E anote. Anote porque os conteúdos que eu trago aqui são conteúdos de grande relevância. Eu tenho absoluta certeza, assim, que você consumindo esse conteúdo, escrevendo e anotando, ele vai servir para encurtar o seu caminho aí dentro da engenharia civil, tá? Os erros que eu cometi, eu vou estar te passando para que você não cometa os mesmos erros. As minhas experiências, eu vou estar passando para você para que você já tenha e já também encurte seu caminho, tá? E na nossa live de hoje, na nossa reunião de negócio, eu trouxe como tema como uma recém-formada pode se destacar no mercado da engenharia civil. É isso mesmo. Mesmo você sendo recém-formado, é possível você se destacar no mercado da engenharia civil, tá? Mas, como, Emiliana? Fica comigo que até o final dessa live você vai saber várias dicas preciosíssimas para que você consiga, sim, se destacar no mercado, tá? Da engenharia civil. Porque, gente, eu percebo, né? A grande maioria das profissionais, quando elas saem da faculdade, não tem experiência, por não ter conseguido um estágio, porque é difícil conseguir um estágio a profissional estando na faculdade, e aí por ela não ter experiência, ela acha que ela está totalmente assim, ela é inferior às outras profissionais, vê outros profissionais já atuando na área, estando na obra, e aí acaba se sentindo inferior a essas pessoas, a essas profissionais. Acham que assim, não tenho experiência, não tem como eu me comparar com uma profissional que já tem uma experiência maior. Mas é aí que as profissionais se confundem, é aí que eu vejo que as profissionais acabam se confundindo, porque elas acham que por não ter experiência, por não ter atuado, elas têm que ficar ali esperando o tempo passar, né? Esperando o tempo passar, esperando a oportunidade vir e bater na porta dela, né? E aí ela não estuda, ela não se capacita, fica sentada ali esperando cair do céu, né? Mas verdade que não vai cair do céu, tá? O emprego não cai do céu. O trabalho não cai do céu, o dinheiro na sua conta não cai do céu. Você tem que fazer por onde, tá? É por isso que eu falo que existe 3 tipos de engenheiras. 3 tipos de engenheiras. Tem a engenheira que ela é inteligente, ela já nasce com o QI dela avançado, né? Ela não precisa de muito, ela assiste as aulas lá da faculdade, ela muito mal anotava, ou às vezes até tem a inteligente que realmente ela tem um caderno que ela anota tudo, mas quando ela chega em casa, que vai ter a prova, ela não precisa de muito, aquilo ali já tá no sangue dela. E é certeiro que ela sempre tira 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ninguém tem nem dúvida, né? Existe a engenheira inteligente e existe também, gente, a engenheira que ela é esforçada, que ela não nasceu com toda essa inteligência, né? Que a engenheira inteligente nasceu, ela não nasce com toda essa inteligência, mas ela é muito esforçada. E aí ela anota tudo, ela pega todos os materiais, ela leva para casa. Chega na época de prova, ela estuda. Chega lá na hora de fazer a prova, muitas das vezes ela consegue uma nota boa, algumas das vezes ela consegue um 7 e algumas das vezes ela consegue até um 10. Mas é mais difícil para ela, porque ela tem que se doar bastante, né? Mas não é impossível para ela, tá? E existe a engenheira nem aí. A engenheira nem aí, ela não tá nem aí mesmo para a hora do Brasil, tá? Ela vai lá na aula, ela ia,
assistia, um dia ela ia pro jogo, outro dia ela ia pra chopada, e outra hora ela tá ali embaixo na cantina, e não tá nem aí, chega na hora da prova, não quer saber, porque literalmente não tá aí, o pai paga a faculdade, ou a outra pessoa lá paga a faculdade, e não tá nem aí pro que vai acontecer, né? E, gente, convenhamos, né? Convenhamos. Você tem que concordar comigo. Porque qual é a diferença de todas essas engenheiras? Da engenheira inteligente. A engenheira inteligente, ela não precisa de muito, né? Ela se dedica um pouco e pronto. Existe a engenheira esforçada, ela se dedica, ela estuda, fica ali obcecada por aquilo ali e consegue. Mas a engenheira nem aí, cara, é muito difícil ela conseguir ser alguém na vida. É muito difícil ser alguém na vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não acha que se você não se enquadra no perfil da engenheira inteligente, não acha que você não vai alcançar os seus resultados. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu sempre falo que ninguém, não tem como você conseguir derrubar uma pessoa que ela é esforçada, por mais que ela não seja inteligente, não nasça com a inteligência que as outras profissionais nascem, se ela não tem problema, mas se ela for esforçada, se dedicar, querer aquilo para a vida dela, a probabilidade dela ter sucesso é muito grande, tá? Agora, a engenheira inteligente e a engenheira esforçada, você pode ter certeza que elas vão conseguir chegar em algum lugar. Agora, a engenheira que tá nem aí para a hora do Brasil, é muito difícil ela conseguir ter algum resultado, tá? Então, passa aí, faz uma analogia na sua cabeça, pensa e vê quem foi você na sua faculdade. Quem é você na sua faculdade? Você é engenheira inteligente? Você é engenheira esforçada? Ou você é a engenheira nem aí, tá? Mas, mediante a isso, eu quero que você faça essa reflexão. Eu já te disse que ninguém segura a engenheira inteligente e a engenheira esforçada, tá? Ninguém segura elas, mas eu quero deixar assim claro para você, mostrar para você que independentemente dos 3 tipos de engenheiras, para elas poderem começar a se destacar no mercado da engenharia civil, mesmo que elas não tenham experiência, eu vou passar algumas dicas, tá? Algumas dicas que eu tenho absoluta certeza que qualquer uma das 3 engenheiras aplicarem essas dicas, entenderem essas dicas, essas estratégias, elas vão sim conseguir se destacar no mercado da engenharia civil, tá? A primeira coisa, você tem que saber fazer perguntas. Faça perguntas, cara. Não finja que você sabe tudo, não. Finja. Você está conversando com outro engenheiro, com outro profissional ou com um pedreiro que seja, você querer fingir que você sabe tudo. Não. Você não precisa fingir que você sabe de tudo, de todos os assuntos. Muitas das vezes, gente, eu aprendi coisas com um pedreiro lá na obra, tá? Eu aprendi com ele, coisa que eu não aprendi na faculdade. Mas por quê? Porque eu fico sempre ali olhando, perguntando. E se você for uma pessoa, uma profissional nojenta, que você vai lá, você fica em pé, você fica querendo dar aula sempre pro pedreiro e nunca ouvindo o que ele tem a dizer, você pode ter certeza que assim, você não vai chegar muito longe não. Porque, claro que o pedreiro, ele tem que ouvir também a profissional, quando ela sabe do que ela está falando, e a gente sempre tem que ver o que é melhor para aquele trabalho, né? A gente tem que identificar o que é melhor para aquela situação. Aí a engenheira vai dar a opinião dela e o pedreiro vai dar a opinião dele. E aí aquilo ali vai fazer um casamento. Tem que ser o melhor para a obra. Você não tem que dizer, tem que ser a minha ideia que tem que casar e pronto. Não. Então, faça pergunta também, seja uma boa ouvinte, ouça, tá? Ouça também o que as pessoas, o que o outro profissional, o outro engenheiro, ou arquiteta, ou pedreiro, ou ajudante quiser falar com você em relação ali ao trabalho. Ouça, não seja uma pessoa que chega e só fala e sai andando, não. Ouça, eu tenho absoluta certeza que isso aí vai agregar muito, muito valor na sua vida, na sua profissão, tá? Mas muito cuidado também com o jeito que você vai perguntar. Saiba o momento certo de você
fazer a pergunta também, tá? Não vai fazer pergunta no momento errado, também não vai fazer pergunta idiota, tá? Saiba como você vai fazer essas perguntas, o momento que você vai fazer essas perguntas e saiba ouvir, tá? Isso é muito importante, você saber ouvir, tá? Tenha isso na sua mente, que eu tenho certeza, assim, que você vai aprender bastante coisa, tá? A segunda dica que eu acho que é super necessário você saber fazer para você se destacar no mercado da engenharia civil é você saber ler todas as plantas e projetos. Aí você fala assim, ah, Emiliana, isso aí é óbvio, a gente sai da faculdade, a gente sabe ler todas as plantas e projetos. Acredite em uma coisa, não é todo profissional que sabe ler todas as plantas e projetos, mas isso é de extrema importância. A profissional, a engenheiro, saber ler o projeto arquitetônico, né? Os níveis, as cotas ali, os tamanhos dos cômodos, os quadros de esquadria para saber qual é o tamanho da porta, qual é o tamanho da janela, tá? O pé direito, né? Da construção para saber qual é a altura do pé direito. Gente, isso é muito importante mesmo. Mas isso aí é óbvio, não é óbvio, tá? Eu vou falar uma coisa séria para você. Isso aí não, você pode achar que é óbvio, mas não é. Tem profissional que não sabe ler um projeto estrutural. Na hora que você vai ler o projeto estrutural, tem que saber ali qual é a quantidade de ferragem que vai ser usada naquela viga, qual é a quantidade, qual é a bitola do ferro que vai utilizar, qual é a bitola do ferro, qual é a quantidade, qual é a bitola, qual é o espaçamento, onde vai ser locado aquela ferragem, qual é o tamanho que vai ser cortado, porque tem os cortes dos ferros, tem o espaçamento da onde vai ficar a ferragem. E se você é uma profissional que não sabe ler isso, não fica achando, eu sou uma burra, idiota. Não, calma. Estude isso, senta, vai pesquisar na internet, tá? Porque tem engenheiro civil que não tem costume de fazer um cálculo estrutural no programa, não é especialista em projeto estrutural. Mas você tem que saber ler um projeto estrutural de consorteado. Você imagina você está numa obra, você sendo engenheira civil, e o pedreiro está com um projeto estrutural na mão dele, que não é um projeto que foi você que executou. E aí ele vai te perguntar, porque se o profissional, se a engenheira tem dificuldade de ler o projeto estrutural, você imagina o pedreiro, coitado, que muitos deles não fizeram nem a quinta série. Então você tem que dar o suporte ali, porque a construção tem que ser feita corretamente, tá? Então você tem que saber isso, tá? Coloca isso na sua cabeça. Eu não sei, vai pra internet, vai pesquisar, vai dar um jeito de saber, tá? Projeto elétrico, tem que saber quantos circuitos vai ter nessa casa. Quantos circuitos, quantas tomadas, a tomada média, ela tem, a tomada baixa, ela tem 30 centímetros, a tomada média, ela tem 1,10, a tomada alta, 1,80, os circuitos, quantos disjuntores vão ter? Vai ter um disjuntor separado para o chuveiro, para o ar-condicionado? Tem que saber isso, entendeu? A profissional, ela tem que saber isso. O projeto hidráulico, como é que vai ser o projeto hidráulico? Aonde vai ter registro? Tem que ter um registro em cada banheiro, na cozinha. Lá em cima, na caixa d'água, tem que ter o registro geral para fechar tudo. Entende? A profissional, ela tem como por obrigação saber disso. Eu não tenho experiência, eu não sei, eu não vivi. Senta a bunda na cadeira e vai para a internet pesquisar. Eu tô falando aqui com você assim, de graça, te dando eu tô te passando tudo que você deve saber para você ser um engenheiro que se destaque no mercado. Não espera chegar o momento certo, espera chegar uma oportunidade para você começar a aprender como é que é fazer. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, ninguém quer pagar pra te ensinar, não. Ninguém quer pagar pra te ensinar. Entenda uma coisa, se você é engenheira civil e você acha que o cara lá da construtora, ele quer pagar você para te ensinar, você senta e chora e espera, porque ele não vai pagar para te ensinar. Ele quer te pagar para você poder adiantar a vida dele ali, para fazer com que a empresa dele rode, tá? Eu sou obrigada a saber tudo? Não, mas o básico você tem que saber para você se destacar. Senão, eles vão te testar, vai ver que você é fantoche, tá? Vai ver que você é fantoche e vai meter um pé
ali na sua bunda, tá? Por isso que eu ensino engenheiras a terem o próprio negócio. A engenheira ter o próprio negócio dela, para ela poder se destacar e ter a sua independência profissional e financeira. É isso que eu ensino, tá? E por isso eu tô dando aqui várias dicas, várias estratégias para você se destacar, para você ser um profissional que se destaca, tá? Então, eu já te falei, né, das questões dos projetos que você tem que saber, né, todos, ler o projeto. Esse projeto vai ter, o projeto hidráulico é só de água fria ou vai ter água fria e água quente? Quais vão ser as conexões que vai utilizar, tá? Então, isso tudo tem no projeto. Na sua cidade, é obrigatório ter fossa e filtro? Na minha cidade para tirar o habits. Aonde vai ficar essa fossa e filtro? Vai ficar alocada onde? Caixa de gordura, caixa de esgoto, separada uma da outra, de preferência colocar uma caixa de passagem. Isso, gente, eu fui assim aprendendo ao longo do tempo, mas eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre perguntei muito e sempre pesquisei muito, tá? E eu tô aqui na live e tô toda segunda e quarta-feira, às 8h30, passando para vocês a minha experiência, tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Por isso que eu falo, pega papel e caneta, anota, tá? Anota, porque isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, tá? Então, tô passando isso para encurtar seu caminho, tá? Outra coisa que você deve fazer para você se destacar também é você estudar os serviços a serem executados. Se você é uma engenheira que não tem experiência, tá? Com obra ali, com prática, você não tem experiência. Mas aí, por exemplo, vai ter uma construção de um cliente, de uma obra, e que vai ser feito uma fundação em hélice, por exemplo. Aí você nunca viu uma fundação em hélice. Vai para a internet e vai pesquisar sobre esses assuntos, veja vídeos sobre esses assuntos, porque vai chegar ali na hora de executar, você não vai estar boiando, tá? Você não vai ser uma leiga no assunto. Não, a gente estudou lá na faculdade, mas você sabe, a faculdade é muito assim, a parte é teórica, né? Mas chega na prática, a gente acaba se sentindo insegura. Então, eu sugiro que quando você sabe qual é o serviço que vai ser executado ali na obra e que você nunca viu como funciona, como era esse tipo de serviço, mas você já sabe qual o serviço que vai ter, vai para a internet e vai pesquisar. Seja uma engenheira que é uma participante atuante da situação ali. Não fica sendo fantoche, só olhando não. Seja uma participante atuante, tá? A gente não pode ser gente, eu fico observando. Eu tenho um escritório aqui e eu já dei estágio para outros profissionais para poder começarem a trabalhar aqui comigo. E é profissional que não vai nunca ter o próprio negócio, não vai ter nunca a própria empresa. Por quê? Fantoche. Faz o que eu mando, tá? Eu tenho que ficar ali fazendo o que eu mando o tempo todo. Se eu tenho que ficar mandando toda hora fazendo, a pessoa não tenta desenrolar, ela vai desenrolar uma empresa, ela vai ter a independência profissional financeira dela, ela vai ter um bom salário no final do mês. Como? Se ela não é uma pessoa atuante, entende? Eu não tenho experiência, não tem problema, tá? Não tenho experiência, senta a bunda na cadeira e vai fazer o que eu tô te falando. Quando você tiver um cliente que é seu e ele vai fechar um negócio com você para você fazer a casa dele, para fazer o projeto dele, a construção da casa dele. Se ele percebe que você não sabe nem para que lado voa o assunto, vai precisar de fazer uma fundação, igual eu dei um exemplo, de hélice. E aí ele fala, vai ter que ser assim, mas como é que é isso, Miliana? E eu não falar, eu não sei nem para onde que voa. Cara, ele vai te dar você não vai passar nenhuma credibilidade para ele, você vai passar confiança para esse cliente, entendeu? Então, estude os serviços a serem executados, mesmo que você nem saiba. Se você está com um cliente e aí você vai construir uma casa para ele, e aí as etapas dos serviços, né? Primeiro é a parte de locação, aí tem a parte, né, da escavação, da fundação, aí depois vem a parte das vigas baldrames, aí depois vem a parte do piso.
E aí, se cada etapa dessa você nunca viu, né? Porque você saiu da faculdade, você pode não saber, não teve experiência no estágio, isso é normal. Mas pesquise sobre as etapas da obra, porque aí quando você for acompanhar ali com o pedreiro, você já vai saber as etapas e vai estar ligada. Ah, tem que colar o piso. O que tem que fazer para colar o piso? É só passar argamassa e colar o piso? Não. Tem que esquadrejar o cômodo, não deixar dar filete. O espaçamento, a junta ali, tem que ter o que está na caixa. Entendeu? Coisas que você já pode saber antes, para você ter essa experiência, tá? Para não ter que ser fantoche, tá? Gente, uma outra coisa que a engenheira, a profissional, precisa saber para ela poder se destacar na engenharia civil é o quê? Ela precisa ser uma engenheira organizada, tá? A sua sala, a sua mesa, ela tem que estar sempre organizada, limpa, para sua mente conseguir fluir e as coisas irem fluindo e acontecendo. Se você é uma profissional que não deixa as suas coisas organizadas, a sua mesa organizada, os materiais da obra organizados, se você é uma profissional que não tem esse norte, você não vai passar essa credibilidade para os próprios funcionários, para o seu cliente, tá? Por exemplo, eu vou numa obra minha, dos meus clientes, né, que tem os pedreiros. Primeira coisa que eu chego lá é que a obra tem que estar limpa e os materiais têm que estar organizados nos locais certos. Quando eu chego e vejo aquilo bagunçado, eu quase infarto, eu começo a falar igual uma maluca, porque eu não gosto, eu gosto que esteja organizado. Por mais que aconteceu algum problema na obra, não tem problema, mas a obra está limpa, a obra está organizada, agora a gente com a cabeça calma, nós vamos pensar para resolver o problema, tá? Agora, se tiver tudo uma zona, a casa da mãe Joana, ninguém consegue pensar. O pedreiro não vai pensar porque ele não sabe nem onde vai estar os materiais, nem as ferramentas dele. O cliente vai chegar lá e vai falar, meu Deus do céu, que lugar é esse? Que loucura. E você também vai chegar lá, você vai ver aquilo tudo, você não vai vir um problema, você não vai saber pensar para resolver, tá? Você sendo engenheira, você sendo a engenheira da obra, você tem que supervisionar direitinho as etapas da obra, tem que saber supervisionar todas as etapas e saber também delegar os serviços para ele, tá? Precisa saber delegar, tá? E como eu te disse, essa organização ela precisa ser feita tanto no canteiro de obras quanto no canteiro de obra, quanto também no escritório. Precisa de ter essa organização, tá? Para você saber direcionar o profissional ali, tá bom? E a outra coisa que você precisa saber para você se destacar no mercado, tá? Da engenharia civil, é você saber planejar os serviços, os passos dos serviços, para você conseguir organizar tudo isso com antecedência. Porque se você não organizar com antecedência, se você deixar para fazer isso na última hora, vai fazer um serviço de pintura, vai fazer os materiais já tem que estar na obra com antecedência. A massa já vai ter que estar na obra, a lixa já tem que estar na obra, a espátula do pintor já tem que estar na obra, tá? Não é, hoje tem que pintar a parede, aí hoje vai comprar o material, aí hoje o profissional vai ficar parado. Então você tem que saber ter essa visão, tá? Ser visionária para você conseguir organizar os serviços que serão executados com antecedências, tá? Por exemplo, vai ter um concreto à noite, igual ontem a gente participou de um concreto que foi à noite, ficou até de madrugada. Precisa de quê? Tem que preparar a iluminação do local, aí vai deixar para preparar a iluminação 6 horas da noite, onde você vai encontrar para preparar essa iluminação, para concretar de estar acontecendo, tá? Você precisa de ter esse diferencial, porque você passa isso para o cliente, você passa isso para o profissional e a obra acontece a obra acaba acontecendo com mais velocidade e com mais qualidade. Então você tem que saber planejar esses serviços com antecedência, tá bom? Uma outra coisa que para você, engenheiro, se destacar no mercado, na engenharia civil, é você saber trabalhar, né, ali as suas habilidades com oratória. O que é isso?
você saber conversar com as pessoas, tá? Você precisa saber conversar com as pessoas. Ai, Miliana, eu tenho dificuldade de conversar, de falar com o pedreiro, de falar com o cliente, de falar com o profissional. Então, é muito importante que você trabalhe a sua oratória. Tem alguns cursos, tá? Porque você tem que saber ter essa comunicação. Uma obra, ela tem várias etapas, então você tem que estar sempre ali conversando com o cliente, conversando com os profissionais, conversando com os pedreiros. Se você for uma pessoa muito travada, como que você vai passar a sua experiência para ele, para que aquele serviço seja feito da melhor forma possível? Então você tem que saber passar conversar, e para você também passar confiança pro cliente, pro pedreiro, porque você ele tá te entregando ali a casa própria dele, né? O sonho da casa própria dele. Então você, a profissional, você precisa saber conversar ali com eles e passar essa confiança. Então trabalhe bem a sua oratória, porque isso é importante. Ah, Emiliana, eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar. Tá bom, mas vai trabalhando isso para você ir melhorando. Tem uma menina que trabalhou comigo numa construtora e ela era muito travada. Ela era tímida, e ela não sabia muito assim. Não que ela não sabia, ela tinha dificuldade de conversar com os pedreiros, com o meu chefe mesmo, na época que eu trabalhava numa construtora. E aí, ao longo do tempo, ela foi trabalhando isso, e depois de uns anos, eu falava, caraca, Mariana, você melhorou pra caramba. Lembra como você era travada? Você tinha medo de falar com o pedreiro. E aí agora ela consegue, mesmo que eu sou ligada no 220, falo mais alto, ela fala mais baixinho, ela é mais calma, mas ela, do jeitinho dela, ela foi levando as coisas, conversando com calma, e aí ela foi desenrolando as coisas e ela, pum, destravou e foi embora. Mas no começo ela tinha muito essa trava. E eu sempre ali cutucando ela, e graças a Deus ela foi desenvolvendo. Então, eu não sou uma pessoa que tem muito isso, não tenho uma comunicação muito boa. Trabalhe isso, porque isso é muito importante para você se destacar, tá bom? Uma outra coisa que você, profissional, você precisa de ter, você sendo engenheira, você precisa de ter essa visão, para você sempre saber, sempre, se você não puder verificar, você coloca uma pessoa de confiança para verificar os materiais que chegam na obra, tá? Porque você compra um material do escritório por telefone, o material pode chegar na obra errado, tá? Pode chegar errado, pode chegar com defeito, pode chegar com a quantidade diferente. Verificar sempre a quantidade dos materiais e a qualidade dos materiais, tá? Sempre verifica isso, a quantidade e a qualidade, porque direto eles entregam errado, tá? Pode entregar um saco de cimento rasgado, argamassa rasgada, o cimento empedrado, cheio de pedra. Então, saiba ver isso daí. Se você não pode conferir, delegue essa função para alguém da sua confiança ali, e aí você vai sempre cobrar essa pessoa. Eu quero a nota. Cadê a nota do material? Chegou, tá direitinho, tá, não tá? Chegou com qualidade? Chegou? Então, sim, é bom sempre você saber isso, tá? Prestar atenção nisso, verificar quando chega o material e também a qualidade e a quantidade, tá? Uma outra coisa muito importante que você precisa saber para você se destacar é você prestar atenção na logística ali da obra, tá? O que é a logística dos materiais? Tem um canteiro de obra, tem um lugar onde faz a massa, tem um lugar onde fica guardado os materiais, os pisos, tem lugar onde fica guardado o cimento, tem lugar onde fica areia, tem lugar onde fica a brita. Se o lugar que fica a areia e a brita, que chegou o caminhão descarregou, é longe da onde está fazendo a massa, o pedreiro vai demorar mais para fazer aquela massa, porque a logística está muito longe, ele vai ter que ficar pegando para levar para lá. Então a obra é uma coisa que era para ser feita em menos tempo, vai acabar demorando mais tempo para fazer. Então, saiba entender essa logística, toda essa logística aí, para poder facilitar, tá? Para colocar sempre os materiais no local correto. Estude isso ali na obra, tá? Porque senão os funcionários vão ter que ficar dando pernada. E outra coisa também, o funcionário tem que beber água. Aonde que vai ficar o local que é o lugar que bebe água? Onde é o banheiro? Porque dependendo do lugar, acaba indo longe, é longe. E aí, eu vou no banheiro, aí vai no banheiro 5 vezes. E aí, sendo num local longe, isso também atrapalha o andamento da obra, tá?
E eu sugiro que todos os dias, antes de acabar os serviços, você oriente ali os profissionais da obra a meia hora antes de acabar os serviços, limpar a obra, guardar os materiais, lavar as ferramentas, não deixar bagunçado, esparramado na obra. Meia hora antes para, limpa, lava a ferramenta e guarda. Meia hora antes, limpa, lava a ferramenta e guarda, tá? Porque eu tenho certeza que isso daí vai influenciar bastante, tá? Eu também quero que você perceba e veja o quanto isso é importante. Você sempre observar todos os materiais que estão sendo estocados, tá? Observa onde estão sendo estocados esses materiais por quê? Se você mandou estocar no lugar tal, esse lugar ele tá coberto, é protegido da chuva, tá? Esse local é seguro ou pode alguém chegar lá e pegar esses materiais, tá? Dependendo do material, ele precisa de ter uma base uniforme ali para colocar. Como é que você coloca um saco de cimento em cima da terra? Não tem como. Você tem que preparar o lugar para colocar o saco de cimento, colocar um pallet ali para colocar o saco de cimento. Entende? Você não vai sair colocando material em qualquer lugar. Eu coloco o material em qualquer lugar e aí depois isso acarreta prejuízo, porque aí você coloca o saco de cimento de qualquer lugar, um lugar que vai chover, vai molhar o cimento, vai ter um prejuízo enorme. Só que o pedreiro, ele não pensa, ele não quer saber disso. E aí, se você não for uma profissional, uma engenheira visionária e saber ficar em cima dele e ficar observando isso, o que vai acontecer? Vai tomar um grande prejuízo na obra, tá? Os materiais não podem ficar assim, a maioria dos materiais eles não pode ficar exposto ao ar livre. Você vai colocar uma ferragem exposta ao ar livre, aí vai chover, vai enferrujar a ferragem, tá? O cimento também não pode, vai estragar, tá? E verifique também se os materiais não estão muito abertos, tá? Porque acontece isso demais. O lugar de que tá os cimentos. Aí abrir um saco de cimento. Aí se tiver 2 sacos de cimento aberto, não, tem que usar um, acabou de usar, aí depois usa o outro, entende? Cada hora vai usar, acabou de usar um, aí abre o saco de cimento e usa o outro. Não adianta querer deixar também na mão do profissional, porque vai virar bagunça. Então você tem que saber orientando isso. Isso aí é papel do pedreiro. Não. Se você quer ter sua empresa, você quer ter seu próprio negócio, se você quer se destacar, isso aí é um papel seu orientar o pedreiro. Ele não estudou para isso, ele não quer saber disso. Ele quer fazer de levantar as paredes, concretar e pronto, acabou, tá? Então é seu papel orientar eles, tá? Seu papel. Eu que vou vigiar os materiais, não, mas você sempre que for na obra você vai observar e você vai delegar isso para alguém para ficar responsável por essa parte de estoque de material, tá? E aí você vai sempre falar sobre esses assuntos e se tiver alguma coisa que não esteja correta, você vai cobrar a essa pessoa que você delegou para ficar ali responsável por isso, tá bom? E uma coisa que eu falo que a mais importante para um engenheiro civil se destacar, no mercado, é ela sempre buscar conhecimento. Cara, sempre buscar conhecimento. Você se formou, você é engenheira civil, mas não coloca assim, um negócio no seu olho e pronto, acabou, não. Busque conhecimento, novas técnicas. A profissional, ela precisa estar sempre em pleno crescimento, tá? Sempre em pleno crescimento. Essa live que eu tô passando para vocês aqui, eu tô falando muitas coisas, assim, de muito valor, que só o tempo que foi me ensinando. Mas você tem que buscar conhecimento, pesquisar, estar atenta, ver os profissionais fazendo, perguntar, igual eu disse, porque o que a gente estudou os 5 anos lá não foram suficiente. Eu tenho certeza que você se sente insegura, tá? Eu, quando me deparo com um serviço que eu nunca executei, eu fico me sentindo insegura, mas eu sento, pesquiso, pergunto, procuro saber para poder as coisas darem certo, tá? A gente não sabe tudo, não adianta achar que sabe tudo, que você não vai saber tudo, tá? Ninguém sabe tudo, tá bom? Então, faça isso para você ser uma engenheira, tá? E para você ter um diferencial na engenharia civil e poder se destacar nesse mercado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live, que você tenha anotado, tá bom? E toda
segunda e quarta-feira, às 8h30 da manhã, eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheira civil e deseja chegar a 10 mil por mês ou mais na engenharia civil, mesmo sem ter nenhuma experiência. Um beijo, Angie. Um beijo. Segunda-feira, 8h30 da manhã, eu tô te esperando, hein? E qualquer dúvida você me manda lá na caixinha, que assim que der, eu vou estar respondendo vocês, hein? Beijo!